Bom, então vamos para mais uma aula, né? A parte 3 do tópico que nós vamos estudar aqui, que é o tópico da queda livre, né? Perfeito? Ainda a gente está estudando a queda livre. E agora, dando continuidade aí, primeiro que eu preciso que você lembre de duas coisas, né? Principalmente duas coisas. A primeira é que a queda livre é um movimento cuja aceleração ela é aproximadamente constante, e a gente sabe que o valor dela é 10 metros por segundo ao quadrado. Perdão se às vezes eu falei 10 metros por segundo, tá? Questão de vício de linguagem, perfeito? 10 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração por óbvio. E a gente tem que lembrar que isso daqui, ela só vai ocorrer se não tiver, né? Se for sem a resistência do ar. Tá joia? Para ficar aqui e tentar ficar mais organizado aqui para vocês. Tudo bem? Então são as primeiras coisas. E hoje, na aula aqui, eu vou preparar para vocês, né, o tópico que a gente vai falar, na verdade, é sobre as equações, que são as famosas fórmulas da física. Deixa eu aumentar aqui só para ficar um pouquinho melhor. As equações aqui. Tudo bem? Bom, para a gente começar a falar um pouquinho sobre as equações, é ideal que você se lembre que estudar queda livre nada mais é do que estudar MRUV, um movimento vertical, ou seja, um sobe e desce de MRUV. Então dá uma sacada, se você se lembra bem, as equações do MRUV que você tem que decorar é o famoso V, avó, atrás do toco, perfeito? Que inclusive, eu já vou colocar aqui até um mais ou menos, porque para ficar mais fácil, que eu trabalho com esse mais ou menos, mas lembrando que a gente usa mais quando a velocidade aumenta, a gente usa mais quando o V aumenta, e a gente usa o menos quando o V diminui. Não se esqueça disso, não é que tem mais ou menos e você vai manter esse mais ou menos, não. Essa é a minha primeira equação. A minha segunda equação é o famoso Vivi, vovó, mais 2AD, ok? Perfeito? Mesmo raciocínio. E a minha última equação, que é o D, que é igual a VOT, mais ou menos a T2 dividido por 2. Esse A que multiplica o T e ok. Tranquilo? E por que isso daqui, né? Por que essas equações são importantes? Porque quando a gente está estudando queda livre, cara, a gente só vai dar alguns nomes diferentes para algumas variáveis. Por exemplo, a aceleração, como eu já havia falado, queda livre é mais fácil que MRUV. MRUV, o móvel pode ter qualquer aceleração. Na queda livre, quem que é essa aceleração? Essa aceleração nada mais é do que a aceleração da gravidade, G, que você já sabe o valor. Então, o que vai mudar na fórmula? Simplesmente isso aqui, ó. A gente apaga o A e coloca... Vamos colocar de laranja aqui, que eu não usei essa cor ainda. A gente troca por G. E na equação de baixo? Na equação de baixo, a mesma coisa. Eu troco aqui esse A. Vou apagar esse 2, mas eu vou repor ele, tá? Vou colocar ele aqui só aqui, ó, do ladinho aqui. A gente apaga esse A e chama ele de G, porque a gente sabe que G é a gravidade. Agora, para e pensa. Na queda livre, por óbvio, eu tenho um objeto, que eu já desenhei isso aqui várias vezes. Eu tenho um objeto, e esse objeto, ou ele pode cair, né? Enfim, ou ele segue com uma velocidade num movimento de queda, ou então ele segue com uma velocidade no movimento de subida. Tudo bem? Ou eu arremesso o cara para cima, ok? Com uma certa velocidade, ou eu deixo ele cair com uma certa velocidade, ou arremesso ele para baixo, não importa. Mas o que importa é que essa coisa é vertical. E se isso aqui é vertical,
significa que eu estou relacionando com uma altura h. Perfeito? O que significa que a distância percorrida está relacionada a uma altura que o objeto sobe ou uma altura que o objeto está caindo. No final das contas, o que eu quero dizer com isso? Que a fórmula simplesmente muda, que ao invés de d de distância, a gente vai utilizar quem? O h. A mesma coisa que você pode usar com d, não tem nem problema. Você pode usar a mesma fórmula do mr e o v. Você não precisa nem usar essa daqui trocando. Tudo bem? Ninguém está vendo você resolver o exercício mesmo. Mas o que você tem que entender é isso. No lugar desse g aqui, no lugar do a, da equação de baixo, o que eu vou colocar? G. Mais fácil, porque g a gente já sabe o valor. A gente não tem que ficar procurando. É claro que eu estou pressupondo que a questão está ocorrendo no planeta Terra e eu estou pressupondo também que esse g pede para você considerar 10. Ah, professor, já vi questão que não é 10, é 9,8. Ok, eu já vi questão também que o g pede para você considerar 9,78 metros por segundo quadrado. O que você vai fazer? Você vai considerar 9,78 metros por segundo quadrado. Agora, vamos supor que você está numa prova de concurso público e aí mandou você considerar, enfim, a gravidade. Você vai fazer a conta com um valor mais simples, que é 10. Você está fazendo um Enem, sei lá. Você vai fazer a conta que é mais simples. Você vai considerar o valor como 10. Salvo se a própria questão te mandar fazer alguma coisa diferente. Perfeito? Se a própria questão te mandar fazer alguma coisa diferente. Se ela não mandar, perfeito, você considera esse cara aqui e seja feliz. Perfeito? Você considera g igual a 10 e seja feliz. Lembrando que é um valor aproximado. Só para ficar organizado aqui, vou colocar para vocês, então as nossas equações serão, para você acostumar com esse tipo de notação, nossas equações serão a primeira, ok? Vai ser V igual a V0, vou colocar um mais ou menos, né? Vou dar um espaço aqui que eu vou desenhar o mais ou menos, GT, G que multiplica T. Perfeito? Lembrando que toda vez que eu pego uma equação desse tipo aqui, eu normalmente peço para você considerar como um mais e menos aqui. Agora, na queda livre, a gente não muda a interpretação. A gente usa mais quando a velocidade aumenta. A gente usa mais sempre que a velocidade aumenta. Isso não muda. Porém, aqui fica um negócio mais interessante. Dá para a gente ainda extrapolar essa ideia para virar e falar o seguinte. Nesse caso aqui, a velocidade só pode aumentar em uma situação. Num movimento onde o objeto, por exemplo, está caindo. Concorda? Porque é o único jeito dele aumentar a velocidade. É um objeto que está aqui e o objeto está caindo. Passou-se um tempo t qualquer, se ele ainda estiver caindo, o que acontece? A velocidade aumentou. Se eu chamar aqui de V1, chamar aqui de V2, por óbvio, V1 é menor do que V2, porque a minha aceleração da gravidade que está atuando aqui está aumentando essa velocidade. Bom, e o sinal de menos? O sinal de menos eu vou usar quando a minha velocidade estiver o quê? Diminuindo. E isso acontece quando? Quando que eu coloco um objeto em queda livre e esse cara vai diminuir a velocidade? Quando o corpo estiver o quê? Subindo. Quando eu arremesso o corpo para cima. Se o corpo vai estar subindo, o que vai acontecer? Eu pego aqui, por exemplo, deixa eu fazer o desenho aqui só para ficar claro, né? Se a gente analisar esse movimento aqui de subida, que algumas pessoas até chamam de lançamento vertical, cara, pelo amor de Deus, velho, isso é queda livre. Você pega um objeto, se arremessa ele para cima com uma certa velocidade. Ih, esse vetor era para ser reto. Vamos tentar desenhar ele melhor. Se a gente pega esse objeto, joga ele para cima com uma velocidade v, esse objeto percorreu uma certa, ganhou uma certa altura. Se ele não sair do planeta, no ponto de altura máxima, eu já conversei com você e eu sei que esse v vale quanto? Vai valer até 0.
Se eu chamar aqui de V2, chamar aqui de V1, igual eu fiz na análise, é óbvio que V2 é menor do que V1. Perfeito? É óbvio que a velocidade aqui em 2, vai ser menor do que V1. Até mesmo porque V2, nesse caso, como H é máxima, no meu exemplo, a gente sabe que a velocidade V2, a gente já sabe até o valor dela, mesmo que ele não dê. Ela vai valer 0. Perfeito? Então, eu analisei isso daqui, eu analisei nessa fórmula aqui com vocês, vamos lá, eu analisei nessa fórmula, mas o raciocínio ele vale para qualquer uma dessas. Perfeito? Então, essa é a análise das minhas equações. Para finalizar, é comum, tem um pessoal que gosta de complicar, até que na verdade não é nem complicar, né? Porque ela vai ser útil um pouquinho para frente, mas são as chamadas equações horárias. Perfeito? Cara, na boa, equação horária é só um jeito um pouquinho mais formal, matemático, né? Falando matematicamente formal, para escrever aquilo ali. A única coisa que eu vou ter que diferença é, sabe aonde a gente chamou de H? A altura atingida? A gente pensa em H como sendo ΔH. E ΔH na física é a altura final menos a altura inicial, concorda? Cara, é só trocar na fórmula. E a outra? Você tem, por exemplo, o T. Ok? Você troca o tempo de queda ou tempo de subida por um ΔT. O que é ΔT na física? T final menos T inicial. É só trocar na fórmula, é a mesma coisa. Vou usar como exemplo aqui, tudo bem? A minha última equação, que é H igual a V0T, tudo bem? V0 que multiplica T, velocidade inicial. Perfeito? Vou dar um espaço aqui. Aliás, já vou colocar aqui, tá? Vou colocar aqui um mais ou menos. Perfeito? Desse jeitinho aqui. Tá joia? Só para você não confundir. Deixa eu tirar esse parênteses aqui, porque senão você vai achar que vai ter parênteses. Vezes, né? Que multiplica G, vezes T, que é ao quadrado. Perfeito? Dividido por 2. Tudo isso dividido por 2. Só um jeito de escrever a fórmula. Achei que fosse ficar melhor, mas era melhor eu até ter desenhado, para ser sincero. Por mais que a letra não seja tão certinha, era melhor eu ter desenhado isso aqui. Ok? Aliás, vamos fazer isso. Peço perdão pelo tempo aí que eu gastei fazendo isso, mas vamos lá. Vamos analisar então H, que é igual a V0T, mais ou menos G T2 sobre 2, ok? Às vezes, né, o mais simples é o que dá os melhores resultados. Perfeito? Então eu tenho essa equação. Pensando numa função horária, que ela é até útil para quando a gente for analisar o gráfico, quando eu estiver dando aula sobre análise de gráfico, o gráfico é bom pensar em função horária, senão só não, às vezes não resolve em exercício, mas assim, enfim. Eu vou trocar esse H por ΔH. A fórmula vai ficar ΔH é igual a V0 que multiplica ΔT. Já trocando de uma vez, a gente sabe que ΔT é T menos T0, pode ser? Mais ou menos, que é um jeito de eu pensar, só para manter a anotação, G ΔT, que é T menos T0, e esse calhamaço ao quadrado, sobre 2. Só que aqui eu tenho uma consideração. Em 99,9% dos exercícios, o que o T0 é? Onde o seu cronômetro começa? Com o 0. O T0 vale 0. Então, continuando a escrita dessa equação, olha só que bonita que ela fica. Ela fica assim, ó. Vou colocar no vermelho aqui, né? H menos H0, que é igual a V0 que multiplica T, a mesma coisa, mais ou menos G
T sobre 2. E aqui, o que eu faço? Eu simplesmente, é comum a galera passar esse camarada para o lado de cá com sinal oposto. Então vai ficar H0 mais VOT mais ou menos GT2 sobre 2. Aqui eu vou fazer uma correção para você não pirar. Normalmente, quando nós estamos trabalhando com função horária, pessoal, a gente desconsidera esse mais ou menos. A gente usa uma notação mais formal e vai considerar o mais. Porque quem vai dar o sinal de menos aí, neste caso, para a gente, vai ser para onde aponta a aceleração da gravidade, que é um vetor que a gente considera, tudo bem, como um y negativo, tendo ponto cartesiano como referência de x. Então ela é um pouco mais formal, ajuda a gente muito, isso daqui ajuda muito a gente a interpretar os gráficos da queda livre. Ajuda a gente a interpretar, não é à toa, mas para resolução de exercício, cara, dificilmente, mas dificilmente eu uso esse tipo de coisa aqui. Eu já entendo o h da altura como sendo exatamente a variação de h. Perfeito? Bom, eu vou parar por aqui, vou deixar você digerindo um pouco disso daqui, e na próxima aula eu vou corrigir alguns exercícios, tá joia? Porque aí a gente vai ver na prática como que isso funciona. Te espero lá.